que que alguns vendedores têm resultado e outros não? Eu não sei vocês, eu já tive vontade, eu passo treinamento para 6 pessoas, 2 pegam bem e as outras 4, mais ou menos, só que tem 2 que já dá vontade de desganar, de pegar no pescocinho da criatura. O que que você não entendeu? Alguém aqui já passou por isso? Levanta a mão e fala assim, por favor. Por que que alguns vendedores têm resultado e outros não? Eu queria um voluntário para responder isso, por favor. Jéssica. Já escolhi. A Jéssica já escolheu um voluntário ali já, ó. Uma característica, eu acredito que seja a motivação, né? A motivação não é a mesma para todas as pessoas. Tem gente que já entra motivada e tem gente que já entra já pensando em sair. Gente, é muito forte isso. E a gente dá o treinamento, a gente ensina a mesma coisa e parece que uns pegam no tranco e outros não pegam. Bom, deixa eu explicar para vocês quem que é o Reinaldo Lopes. Eu lá no passado já fui lojista, não dá para ver aqui nessa foto aqui no cantinho aqui, olha. Mas lá no passado eu já eu coloquei minha barriguinha no balcão. Eu já contei estoque de madrugada e deu pico de energia e caiu tudo, tive que recontar a loja toda. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. Isso. Tem uma turma aí que eu acho que já passou e não quer dar o braço a torcer, que é velho não, viu? Gente, antigamente não tem essa parada de nuvem, não. Contando estoque 3 horas da manhã, pá, só um picozinho que você nem percebe que a luz caiu. Como que você sabe que a luz caiu? Porque todo o seu serviço foi jogado fora. Aí você tem que estar com toda a lojinha organizadinha ali, isso aqui, vamos lá, pega tudo de novo, vai contar estoque de novo. E ao longo dessa jornada, o Marcos foi vendedor da minha equipe há muitos anos atrás. 21 anos depois, ele estava assistindo uma palestra, então tinha uma foto minha que ele estava lá atrás, dá para ver lá no cantinho. E depois, alguns anos depois, ele estava lá assistindo minha palestra. Passei da loja, fui para o balcão do shopping, fui para trás da barriguinha da administração de shopping, cheguei até a ser superintendente, fiquei alguns anos nessa função. E teve uma cena na minha vida que me impactou demais, me mexeu muito profundamente comigo. Um dia que o marmanjo, 40 e poucos anos, barbado, chegou na minha loja, toma a chave, não aguento mais, não dou conta. Estou entregando o meu sonho para você. Tentei de todos os jeitos e a coisa não foi para frente. Ele chorava igual criança pequena na minha frente, porque um sonho dele foi despedaçado ali. E naquele momento virou uma chavezinha, não era só mais um executivo de shopping, era alguém que, poxa, tinha que ser humano para tentar ajudar o lojista a reverter esse quadro, essa situação. E hoje a gente roda o Brasil, sai de trás do balcão, montei a Universidade do Lojista e hoje a gente tem cenas do Brasil como essa, por exemplo, da Ana Lídia, que é uma lojista que tinha tudo para dar errado. O shopping dela pegou fogo no shopping, teve morte no incidente e tudo mais. Ela tinha tudo para reclamar, tinha um concorrente que inaugurou em frente à loja dela, e ela conseguiu reverter e bater meta atrás de meta, porque ela entendeu que a responsabilidade é dela, e ela tem feito isso hoje. Então, enfim, a gente tem tido contato com vários lojistas que têm tido um resultado assim muito fora da curva. E qual que é o segredo que esses lojistas têm? Eles acreditam neles e eles entenderam alguns detalhes que a gente vai passar para vocês. E hoje a gente está rodando o Brasil inteiro, dando palestras por aí, levando essa mensagem e ajudando lojistas do Brasil inteiro a melhorarem um pouquinho o resultado, né, Jéssica? Exatamente. Quem é a Jéssica? A Jéssica Lopes é sócia do Reinaldo, esposa do Reinaldo, mãe do Benício, não sei se vocês viram aquela gostosura que estava lá fora. E a Jéssica também é vendedora até hoje, já fui gerente, supervisora. E por que que eu faço o que eu faço? Porque eu acredito na evolução das pessoas. Eu acredito que com treinamento, com uma gestão forte, um líder forte, você consegue sim performar a sua equipe. E eu vi a Amanda comprar casa própria. A Chay, ela era uma funcionária com uma mentalidade muito pequena. Ela ganhava R$ 1.200 e ela achava que era aquilo que ela podia ganhar, que ela era merecedora só daquilo. E hoje ela ganha R$ 7.000. Ela me ligou, ela falando, hoje eu ganho R$ 7.000 onde eu tô. E eu amo isso. E é isso que a gente veio aqui. Trazer uma proposta de treinamento forte, de líderes fortes para performar a equipe. E claro, quem não quer dinheiro? Gente, a gente brinca assim, mas a nossa palestra é zero motivacional. O que acontece? A gente tem rodado o Brasil inteiro e a gente tem feito muitas perguntas, muito treinamento, e a gente identificou alguns pontos chaves que a gente quer passar para vocês aqui. E o primeiro deles, o que é? A mentalidade. Eu só peguei uma comparação com a cultura americana, tá, para a gente entender. Aqui no Brasil, a pegada do vendedor, a profissão de vendas, ela é uma profissão muito desvalorizada. A turma tem vergonha de falar que vende, que trabalha com vendas. Ah, você está trabalhando com o quê? Eu arrumei um bico ali no shopping, mas é temporário. Quem aqui conhece pessoas e tem pessoas na equipe que entrou para ser temporário, levanta a mão, só para ter uma noção aqui como é que está o clima aqui no Jockey. O que acontece? E a gente começou a perceber isso, que a mentalidade do brasileiro, ela até aquela, não vender, não. Parece que a pessoa está implorando para a pessoa fazer um favor para comprar alguma coisa dela. E quando você vai, daria para a gente trazer várias e várias comparações culturais aqui, tá? Mas essa comparação do brasileiro com essa vergonha, esse medo de vender, gente, é muito, 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 muito forte. E quando a gente começa a entender, poxa, será que o meu vendedor, ele tem coragem de vender o que ele vai vender? Será que eu tenho uma bolsa lá que custa R$ 1.000? Será que essa vendedora, ela está preparada, ela acha que a pessoa ela pode comprar uma bolsa de R$ 1.000?
Se eu não acredito no que vendo, esquece, a coisa não vai dar certo, né, Jéssica? Exatamente. E essa raiz ela é muito mais profunda, porque quando o funcionário ele não faz os adicionais, que a gente vai entregar uma ferramenta hoje para vocês sobre isso, sobre você ter uma cultura forte dentro da tua empresa, quando o teu funcionário ele não entende que vendas é a profissão número 1 do mercado hoje, o que ele vai fazer? Ele vai se sabotar. E ele vai sabotar o teu resultado. Ah, eu estou aqui só para pagar as contas, eu estou aqui só para fazer porque eu estou fazendo a minha faculdade, eu preciso pagar minhas contas. Vendas, independente de qual profissão você esteja, você está vendendo. E a gente precisa enraizar isso na cabeça da nossa equipe. Independente de qual ramo, você está vendendo algo, ou a sua imagem, ou o seu produto, ou o seu serviço. E a gente precisa trazer essa cultura forte para dentro da empresa. Que a profissão de vendas é a número 1 hoje. E você, enquanto gestor da loja, você vai ter que incutir isso no teu vendedor. Porque se ele não acreditar nele, imagina, eu vou vender algo que eu não acredito, esquece, está fadado ao fracasso. Não tem como dar certo. E aí o que acontece? E aí entra aquelas crenças todas que todo mundo sabe que tem. Todo mundo aqui deve ter tido, ou possivelmente tem, a maioria tem, todos os vendedores da loja, que nunca sonhou em vendedor, ele está ali como quebra-galho. Ah, eu não arrumei nada mesmo, não dei certo na vida, o que eu vou me tornar? Ou eu vou me tornar Uber, ou eu vou me tornar vendedor de loja de shopping. Isso, infelizmente, é uma crença que tem. Só que, olha só, quando eu consigo implantar na cabeça do meu vendedor que ele faz o salário dele não tem limite, e claro, desde que vocês paguem comissão para esse camarada também, né? Porque tem muita gente aqui, depois eu vou entrar nesses percentuais aí, que nem pagam comissão. Gente, quando o vendedor não ganha comissionamento, se o cliente comprar, comprou, se não comprar, não comprou, e aí? E o meu fixo está garantido no final do mês? Ah, tem esse produto? Tem não. Morreu. Agora, quando esse cara ele tem tesão e ele ganha dinheiro, ele sabe que toda venda ele vai começar a ganhar e colocar dinheiro no bolso, ele muda radicalmente. Então, a gente tem que mostrar para ele entender que não é uma profissão quebra-galho, que ele pode fazer a vida dele, e peguem exemplos de pessoas que se tornaram vendedores grandes ao longo da vida, né, Jéssica? Exatamente. E traga para esses vendedores, né, Jéssica? Porque, assim, as vendas, uma das coisas que a gente vê é a autorresponsabilidade. O vendedor que ele não é responsável, ele vai botar a culpa no quê? No fluxo, na obra. Inclusive, eu quero dar parabéns para um funcionário, que eu não vou lembrar o rostinho dele aqui. Ele falou, né, as obras deu uma atrapalhada. Claro, a gente sabe desse gap, mas a gente foi atrás de bag fashion, a gente foi a correr atrás disso, correr atrás de cliente. E isso é um vendedor responsável. Isso é uma gestão forte. O vendedor, se ele não está vendendo, ele tem que estar prospectando. Ele precisa correr atrás do cliente. E aí, quando eu me torno autorresponsável pelos meus resultados, eu colho os frutos que eu quero. Né? Exatamente. E, gente, olha só, por que a gente passa de loja em loja? Quem aqui já teve algum tipo de contato comigo ou com a Jéssica presencial? Levanta a mão, por favor, só para saber. Por WhatsApp, presencial e por WhatsApp, pode levantar todo mundo, só para saber. A gente passou de loja em loja, a gente está uma semana conversando com vocês, entendendo um pouquinho o cenário, e nessa passada a gente entrou de loja em loja. Gente, teve loja que foi desanimador. Meu Deus do céu, aqui foi o primeiro shopping que eu vi. Geralmente eu vejo um filme ou novela. Aqui a gente viu gente vendo filme, vendo novela em horário de trabalho, mexendo no Instagram, então em rede social, pelo amor de Deus, no Tinder eu nem falo mais nada. Então o que acontece? A turma está lá na loja, está reclamando da vida, reclama de um monte de coisa, só que está lá quieto. E aí quando eu vou falar com o dono da loja, gente, eu peguei uns donos de loja aqui que eu vou te falar, viu? Está explicado por que a loja dele não vai para frente. Você vai conversar com o dono, é só notícia ruim? Ah, mas então, ó, você olha, primeiro que ele tá parado. Aí, e aí, como é que tá as coisas? Ah, tá ruim, né, pô, tá tendo obra lá, não tem como fazer nada. Aí você entra numa outra loja, o gerente da Starbucks, ele tá por aqui? Só para saber, não deu para ele vir. Eu entrei na loja dele, o que ele tava fazendo? Dando treinamento para equipe. Então, ou seja, quando o gerente ou o proprietário começa a reclamar de resultado, você já está dando uma desculpa gourmet para o teu vendedor não bater meta. E se ele não bater meta, o que ele vai fazer? Ele vai usar a tua desculpa para isso. Simples assim, gente, a autorresponsabilidade, ela muda o jogo e ela mudou a história da minha vida. Rapidamente, tá? Eu dou palestras já tem 9 anos, eu tenho vários amigos que são gestores de shopping. E, gente, quantas e quantas vezes eu ficava bravo com as pessoas que eles não me contratavam. Poxa, todo mundo conhece, o Reinaldo é bacana, mas não me contratava de jeito nenhum. Mas pergunta se eu ligava para eles. Se eu ia prospectar, se eu fazia reunião, se eu realmente buscava correr atrás, eu não corria. Eu ficava, poxa, ligava para o Daniel, cheguei a oferecer algumas vezes para ele, inclusive tem uma prova viva daqui, mas alguma vez eu não pegava, cara, vamos fechar agora esse ano. E dessa vez, né, eu tive uma reunião, um treinamento que eu fui participar em Floripa, falei, cara, desci aqui em Curitiba, e marquei uma reunião com ele, com a Michelle, e falei, cara, e aí, vamos fechar, vamos bater o martelo? A gente foi, desenhou, eu fiz acontecer o negócio. Então, quando eu não assumi a autorresponsabilidade pelo meu resultado, esquece. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma agenda de implantação forte, por quê? Ah, porque a turma começou a olhar para o Reinaldo e achou o Reinaldo mais bonito?
Reinaldo agora está usando uma roupinha que está Perdeu combinando? uma barriguinha, né? Perdeu um Pouquinho já, né? Então, o que acontece? Quando eu assumi, gente, a autorresponsabilidade da minha vida, a minha vida começou a mudar. Hoje, graças a Deus, a gente está saindo daqui, tem implantação já marcada para Ribeirão Preto, para Londrina, lá para Natal, e está com várias agendas já encavaladas, muito cliente para atender. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade da minha vida. E agora eu vou falar com o dono, mas está ruim. Você sabe, pô, tem uma obra, aí 1 ano de obra, gente, dá para fazer o quê? Aí você vai olhar para o gerente, tem uma loja, gente, eu não vou citar nomes aqui, tá? Eu vou dar para contar alguns casos para vocês. Fui, a gerente reclamou, desabou, reclamou. Toda vez que eu passo em frente à loja dela, ela está aqui assim, ó. Tem como uma coisa dessa dar certo, gente? Eu não vou nem perguntar se ela veio aqui, porque não veio. Eu não tenho tempo. Meu bem, eu quero parabenizar cada um de vocês por ter vindo aqui, porque vocês levantaram cedo, saíram da rotina de vocês. Parabéns. Vocês já são fora da curva. Parabéns, tá? Gente, vocês não têm noção quanto isso muda o jogo de vocês. E aí o que acontece? A gente rodou um questionário para vocês, para ouvir e entender um pouquinho o cenário de vocês. Gente, tem algumas coisas aqui que assim, eu brinco com a turma, né? Um tapa na cara do lojista para quê? Para a gente entender e mudar o que tem que ser mudado. A pergunta foi, qual o nível atual de capacitação e treinamento dos seus funcionários atualmente? 52,5, ou é mediano, ou é devagar, ou eles não são capacitados. Gente, eu estou falando que a metade dos vendedores aqui do Jockey não presta para nada. Isso é muito sério. Para que eu vou querer um vendedor mediano na minha loja? Um cara que eu entro lá, o cara está reclamando da vida, o cara só tem papo ruim, final de semana o cara só quer balada. Gente, nada contra balada, tá? Uma baladinha de vez em quando é bom, é saudável. Mas, cara, qual que é o sonho, o objetivo de vida que esse camarada tem? Isso, meu bem, depende da gestão forte. Mas é ruim mão de obra. Tá ruim mão de obra, a gente entende que isso é global. Mas quando o líder, quando tem uma gestão forte, quando tem uma metodologia, quando entende de pessoas, muda o jogo. Muda a sacada, porque é vocês, é a autorresponsabilidade de vocês. Até o assunto de hoje ele é diferente de amanhã. A gente fala com muito temor do coração tudo que a gente está falando aqui, porque isso mudou a nossa vida. Porque quando a gente estava lá e ninguém queria contratar a gente, pois é, a gente dava desculpa. Mas por isso que a gente está aqui hoje com temor, falando com carinho com vocês, que dá para mudar o jogo, dá para mudar isso aqui através de treinamento, como conhecendo a equipe de vocês de forma individual. Vocês vão ter agora uma ferramenta para parar de funcionário ficar em rede social. Se não está prospectando, tudo bem. Se está na rede social prospectando, tudo bem, mas ele não está. Parar de ficar vendo videozinho e ter uma ferramenta para a sua equipe ser uma equipe de alta performance. Mas vai ter também ferramentas para você, gestor, conhecer sua equipe de forma individual. Como, por exemplo, você saber o perfil comportamental de cada equipe. Porque tem funcionário que você vai dar um desafio para ele, uma meta, ele vai. Ele é um tubarão. Mas sabe aquele funcionário que ele não, um pé levanta, outro pega fogo? Ele não vai. Você tem que mandar. Ele é um gato. Não é que ele é ruim. Não é que ele é molenga. Ele precisa de ordem. Ele precisa de um passo a passo. E aí você, como gestor, você precisa conhecer a tua equipe e liderar ela de forma diferente. Não dá para liderar todo mundo igual. Porque nós somos diferentes. E aí você lidera de forma diferente. Vocês vão ter essa ferramenta disponibilizada. Gente, vocês vão ter acesso a uma Netflix de treinamento, tá? Que o Shopping contratou para vocês. Tem uma área gerencial, uma área VIP, que é só para os gestores, que é exatamente, quanto mais você conhece a tua equipe, mais você sabe como cobrar cada um deles. E aí o que acontece? Qual que é o objetivo aqui? Gente, daria para a gente ficar falando para vocês o dia inteiro sobre estratégia, um monte de técnicas e estratégias, só que o objetivo aqui não é esse. O objetivo que é dar uma pincelada para vocês entenderem e verem que a gente sentiu, que a gente traz para vocês, que é real, que a gente testa no campo de batalha, não é nada de teoria. Eu sou escritor, eu tenho um livro na área de neuromarketing, comportamento consumidor, mas o que a gente traz aqui para vocês são coisas que transformou a minha vida e transformou a vida da Jéssica. E hoje tem transformado a vida de centenas de pessoas. Vocês vão ter uma tendência de, não fui com a cara do Reinaldo, não fui com a cara da Jéssica. Gente, não vai com a cara, dane-se. Vocês querem melhorar? Assistam, consumam o conteúdo que a gente está trazendo para você. Tem vídeos de outras pessoas. Então, enfim, a gente está trazendo para vocês uma Ferrari. Se vocês não colocarem combustível nela, tá tudo certo. Ela vai parar, vai enferrujar e vocês não vão utilizar. Então, a gente roda o Brasil inteiro, a gente traz essas ferramentas para vocês. A Jéssica vai dar uma pincelada agora em algo que, assim, a gente sente falta hoje no varejo, que a gente tem certeza que pode potencializar. Só isso já muda muita coisa, meu bem. Só essa pincelada já resolveria muita coisa. Muito. Mas a ideia é o que é? Uma pincelada e um conteúdo. Depois eu vou mostrar para vocês sobre a plataforma. Então, para vocês entenderem que, gente, não muda quem não quer. Não ganha mais, não vende mais quem não quer.
A não ser que você fique o tempo todo com a loja potencializada no 100. Mas a gente sabe que a turma não faz isso, né, Jéssica? Exatamente. Qualquer ramo de atividade, você pode implantar um roteiro de atendimento na sua loja. Porque isso vai te ajudar, gestor, a entender como cada um da sua equipe está na jornada do cliente quando ele entra na tua loja. Isso vai ajudar a padronizar. Então, o cliente que ele entra de manhã e ele entra à noite, é o mesmo atendimento. Ele vai te ajudar, só volta, tu vai ter treinamento constante, não de forma macro, porque você vai atender de forma individual cada funcionário. Se a Ana não está fazendo uma boa recepção, eu vou auxiliar ela nisso. Mas a Maria não está aumentando o ticket médio dela. Por quê? Porque ela não está fazendo adicionais. Então, eu vou pegar a Maria e vou entender para a Maria como é que se faz os adicionais. Inclusive, eu fui numa loja que é de sobremesa, e eu estava olhando ali os copinhos, tinha 3 diferentes. Para vocês verem que, independente de qual ramo de atividade, quando o funcionário ele tem uma metodologia, ele segue isso, ele vai vender mais. E ela estava me mostrando ali os 3 copinhos, eu estava perguntando como é que era, as sobremesas, nananã. Aí eu vi a diferença, eu como cliente, que o copinho do meio para o copinho médio, pequeno, era muito pouco o valor, e era uma quantidade bem relevante. Eu falei, vou pegar o médio então. Mas ela me deixou horas ali escolhendo. Isso é voz de comando, o vendedor precisa ter essa voz de comando, esse treinamento. Igual o McDonald's. Tem alguém aqui do McDonald's? Tem alguém aqui do McDonald's? Por que o Mac é o maior vendedor de batata fritas? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Por quê? Porque quando você vai comprar um lanche, o vendedor está ali, vamos adicionar uma batata frita, é tantos a mais. Então, a nossa equipe tem que estar preparada para isso. Eu vi que você está com uma dúvida, você está olhando o cardápio, deixa eu te apresentar aqui. O cardápio é assim. Você nunca veio aqui? Faça perguntas. Nunca veio aqui? Nunca experimentou essa sobremesa? Eu auxilio você pegar do meio. Porque olha só a diferença, que pouco. Então, o vendedor não tem que ter medo. Não, o atendente, o vendedor, que todo mundo está vendendo, não tem que ter medo de oferecer para o cliente. E aí, isso você vai elevando o teu ticket médio. Além de aumentar o ticket médio, além de ter prova social, roteiro de atendimento, ele também fideliza o cliente. Eu não vou pontuar todas as questões aqui, mas eu vou pegar as principais. Só me dá um pouquinho de água e pode passar. E a gente tem uma ferramenta para vocês. Essa ferramenta está disponível, tem um treinamento mais completo, mais profundo nessa pegada do roteiro de atendimento, exatamente para vocês entenderem. E a nossa ferramenta ela é padronizada, mas você pode customizar a tua ferramenta. Poxa, de repente na minha loja não tem venda de adicional. Na minha loja tem um outro item. Então, quanto mais você consegue identificar, e você vai fazer um desse aí para cada vendedor, para cada um da tua equipe. Ou seja, eu vou treinar a Flávia, eu vou treinar o Daniel, eu vou treinar a Michele, só que são pessoas diferentes com perfis comportamentais diferentes. De repente, o Daniel tem um perfil que é completamente diferente da Flávia. Imagina eu ficar aqui a mesma coisa, repetindo o mesmo treinamento. A Flávia vai achar um saco. O Daniel pegou no primeiro dia, porque eu falei a língua que ele ouve, a língua que ele entende, e ela vai, nossa, que chato. Lá vem outra palestra, outro treinamento chato, daquele gerente chato, que não sabe e fica assim. Exatamente. Fica gastando com treinamento e não tem resultado, né, Jéssica? Então, padroniza, usa de forma individual, que não tem como a coisa não dar certo, né, Jéssica? Só volta um pouquinho. Essa ferramenta do 360, eu chamo ela de 360 por quê? Porque tu vai padronizar o passo a passo da jornada do cliente, e aqui é a logística da loja, tá? Cada loja vai ter a sua logística. Aqui não precisa fazer rapport, aqui não precisa mostrar que é especialista. Então, vocês vão padronizar esse roteiro, e o 360 é para você avaliar como cada um tá. E dar o feedback. Vou anotar aqui que os adicionais da Ana não tá dando certo. Então, eu vou botar uma pontuação na hora do feedback. Eu vou dar o feedback para a Ana e vou auxiliar ela também. Vou treinar ela na parte dos adicionais. Então, essa ferramenta, ela é sensacional, porque você trata a sua equipe de forma individual e ela te dá um norte como gestor também. Pode passar. E vamos falar sobre recepção. Um ponto de atenção que eu achei aqui foi a recepção. Eu achei muito para trás. Eu percebi que muitos funcionários ficam muito lá atrás, muito no caixa, muito no celular, cabeça baixada. Então, isso, como experiência, como cliente, é frustrante você chegar na loja e não ser recepcionado. Então, olha a recepção de vocês. Como que o cliente, que é o nosso visitante, é a nossa visita, ele gostaria de ser recebido. Ele demora muito para receber essa visita. Quando a visita que você tanto espera na sua casa, você prepara a casa, deixa tudo bonitinho, tem um custo bem alto para manter essa casa. E aí, quando a visita chega,
Cadê para recepcionar essa visita? Gente, a Então- Jéssica, ela é muito boazinha, tá? Tá muito meia boca. Traduzindo no bom e velho português, tá muito meia boca. Imagina só, eu chamo vocês para passar um final de semana em casa. A gente mora na praia, mora lá em Caraguatatuba. Poxa, vamos passar um final de semana lá. A gente alugou uma mansão pra gente passar junto todo mundo, com piscina, com tudo maravilhoso. E aí vocês chegam, eu tô lá sentado lá no cantinho, conversando com alguém. Aí você, tudo bem? Gente, não é todas as lojas. A gente sabe que não foi todas. Tivemos experiências muito positivas, mas aqui a gente quer falar das negativas para um ponto de atenção. Peraí, eu como gestor, como gerente, tem alguém de fora que fez essa análise, deixa eu olhar para dentro da minha loja e perceber como é que está o negócio. Então, claro que não é todas as lojas, mas você, como gestor, pega esse ponto de atenção, começa a avaliar a tua loja, olha do olhar de fora, vê como é que está essa equipe, olha nas câmeras, né? Faz ali, seja um espião dentro da tua loja, vê se a tua equipe ela realmente performa quando você não está da forma certa. E a recepção, a linguagem corporal fala, é mão para frente, não é posso te ajudar, seja bem-vindo, tem todo um passo a passo que na plataforma entrego mais de forma individual como você recepciona esse cliente. Não é gostoso quando eu estava ali recepcionando vocês de mão para frente? Não é gostoso? Do que talvez eu ficasse assim amarrada, com a mão para trás? Porque a linguagem corporal, ela vende. A gente fala muito sobre isso na plataforma. Quando o vendedor está muito com a mão para trás, isso mostra perigo. Porque parece que está escondendo alguma coisa. Isso é tudo no inconsciente. Mas quando eu vou com a mão para frente, eu mostro mais gentileza, eu mostro que eu sou verdadeira, eu mostro que eu não estou escondendo nada. E o vendedor ele precisa saber dessas coisas pequenininhas, mas na hora do tete-a-tete com o cliente faz total diferença. Então, uma boa recepção, ela cria uma experiência memorável com o teu cliente. Pode passar. E aí, a sondagem. Aqui, para mim, é quase que o coração da venda. Porque se eu não faço uma sondagem, como nesse lugar onde eu comi a sobremesa, eu não vou entender o que o meu cliente quer. Eu preciso fazer as perguntas certas, não é ser chata, fazendo perguntas aleatórias. É ter um roteiro de atendimento personalizado com as perguntas certas dentro do meu ramo de atividade, para que esse funcionário esteja preparado para fazer essas perguntas. Exemplo, uma pequena sondagem. Você é daqui de Curitiba? Você é daqui? Ah, não, está passeando. Já conheceu, consumiu o nosso produto? Já conhece a nossa loja? Não, e eu realmente não tinha consumido aquela sobremesa. Deixa eu te contar. Eu tenho esse primeiro pote, que você pode ter uma primeira experiência dessa sobremesa. Ela é deliciosa, mas olha só a diferença do valor, como ela é muito pouca para a segunda. E eu tenho certeza que você vai amar. Sabe, um pequeno passo a passo? E a sondagem, você vai levar a entender o que o cliente quer. Porque o cliente, muitas vezes, ele não sabe o que quer. E aí é o vendedor, que é o especialista, que não é tirador de pedido. Porque essa é a diferença de um tirador de pedido e de um especialista. O especialista, ele sabe fazer uma boa sondagem. Como, por exemplo, posso te ajudar? O que você quer hoje? Procura algo específico? Procura algo específico. É uma pergunta fechada. A minha equipe tem que estar preparada para fazer perguntas abertas. O que especificamente você procura hoje, Reinaldo? Porque eu me apresentei, eu sei o nome do meu cliente. Quando o cliente é chamado pelo nome, ele se sente abraçado. Não custa perguntar como é que é o teu nome. Reinaldo, seja bem-vindo, eu sou a Jéssica. O que você procura especificamente hoje? Deixa o cliente falar, porque essa é a sacada, é você entender o que o cliente quer. Deixa ele falar, deixa ele contar a história, porque quando ele conta, quando ele fala, eu, como vendedor, vou saber exatamente dar o que ele precisa. Pode passar. Rapport. Aqui alguém usa essa técnica, sabe? Passa para a equipe. Já ouviu falar sobre rapport? Quem conhece rapport aqui, levanta a mão só para saber. Pode explicar. Gente, o que quem é o não rapport? conhece, está deixando dinheiro em cima da mesa, tá? Quando você está fora de Curitiba, está viajando lá para o Maranhão, e você encontra alguém de Curitiba, você, nossa, que bacana, você cria uma conexão instantânea com essa pessoa. Quanto mais longe você está e mais conectado você tem, mais perto você tem uma chance daquela pessoa ficar mais próxima de ti. Então, o que acontece? Eu consigo provocar isso. Eu consigo identificar dentro do perfil da pessoa, por exemplo, o Daniel. O Daniel é um cara que gosta de esporte de aventura. Se eu for conversar com ele para gerar rapport, eu falo, poxa, bacana, você saltou de paraquedas outro dia e tal. Cara, eu sou mergulhador também, o esporte de aventura. Automaticamente, a gente vai gerar uma conexão. Tem um cliente com um filho. Se você tem filho, toca no assunto do filho, que automaticamente você vai criar um tipo de conexão.
Tem aulas na plataforma, tá, gente? Mais uma vez, aqui é uma pincelada sobre o tema, para vocês entenderem que existe. Depois vocês vão lá para você aprender o conceito mais fortemente. Então, o rapport, o que é? Significa você buscar um ponto em comum com aquele cliente para você gerar essa conexão. Quanto mais conectado eu estou com o cliente, mais atenção ele vai me dar e mais ele tem uma chance de comprar e de gastar comigo, né, Jéssica? Exatamente. Um ponto também aqui bem relevante, o nosso cliente, eu estou há 18 anos no varejo, o nosso cliente de 5 anos atrás não é mais o mesmo. E a gente estudou esse ano a NRF, cada vez eu tenho batido isso e cada vez mais as grandes marcas têm apostado nisso, nas grandes experiências emocionais com o seu cliente. É muito mais fácil eu vender para o mesmo cliente do que eu ficar procurando vários clientes. Então, quando eu gero uma emoção, que o rapport, querendo ou não, é um pontinho de emoção em comum, eu fidelizo esse cliente. Então, a minha equipe tem que saber fazer isso de forma intencional. Como, por exemplo, ele falou, eu tenho um funcionário lá que ele é mais bravo. Não é que ele é mais bravo, é porque ele é mais sério. Ele é mais sério, do perfil comportamental dele. Quando eu atendo um cliente que ele é assim, eu não vou ser toda... não, eu vou ser mais sério com esse cliente. Agora, se é um cliente mais espontâneo, também posso ser mais espontânea. Eu sempre brincava com a minha equipe, nós somos artistas. Nós podemos ser desde espontâneo, como um sério, como um detalhista. O Reinaldo, se vocês vender para ele, ele vai ficar assim na costura, ó. Por quê? Porque ele é detalhista. Eu já não, eu já olho, já levo. Ele já é detalhista. Só que com cliente detalhista, eu preciso ser o quê? Mais analítica. Dar confiança para ele que o meu produto é bom. Então, eu tenho que mostrar para ele de forma analítica o meu produto. Fez sentido? Está fazendo sentido até aqui? Está fazendo sentido? Pode pular. Uma frase, leva isso para a equipe de vocês. Só volta. Vocês não vendem produtos, vocês solucionam problemas. Quando eu entendo qual é o problema do meu cliente, eu sei solucionar ele, que é na sondagem isso. Pode passar. Os adicionais. Aqui é crucial. A minha equipe que não sabe fazer adicional, comprei lá a sobremesa. Não, eu comprei também um acessório. Deixa eu contar outra experiência. Comprei um acessório. Era numa loja que não precisa... Era autoatendimento. Eu entendo a gestão, a logística do autoatendimento, mas tem que ter, no mínimo, um básico, um direcionamento também nesse autoatendimento. Porque senão o cliente ele não leva, ele leva só o que ele quer. Então, tem que ter uma apresentação para a loja no autoatendimento. O cliente levou um produto só. Não, peraí. Eu comprei um negócio para o cabelo. Tu viu os nossos brincos, os nossos acessórios? Deixa eu te mostrar só essa parte aqui para você conhecer. Faz uma mínima sondagem. Você daqui, é a primeira vez que está na loja, já conhece a nossa loja, já conhece os nossos produtos. Deixa eu te mostrar essa outra parte aqui para você conhecer. Não tem que deixar o cliente sair com um produto dentro da loja. Comprou a sobremesa, deixa, com mais tanto, tudo leva água. Quer tomar uma água geladinha, uma água com gás, uma água com isso? Oferece. Por que a nossa equipe tem vergonha de oferecer? Por que a nossa equipe tem vergonha de fazer adicionais? Parece assim até que está fazendo algo errado. Mas é aí que o dinheiro não está entrando. Porque a nossa equipe precisa oferecer e está preparada para oferecer. Não é aquele vendedor chato. Leva, leva, leva. Compra, compra, compra. Não, é entender qual é a necessidade do cliente e oferecer para ele. O cliente falou não, tudo bem, não vai ficar ali igual um chato oferecendo. Mas tem que tentar. Tem que entender qual é a necessidade desse cliente e oferecer. E é nos adicionais que a gente eleva o nosso ticket médio, o PA, aonde a gente consegue vender mais. Gente, o segredo todo está aí, tá? Opa, desculpa, achei que você ia entrar. A negociação. A negociação, ela pode usar tanto linguagem corporal como voz de comando. Exemplo, quando a gente sabe exatamente as pessoas que estão mais fechadas, que não estão tão receptivas a ouvir no início, né? Deixa eu ver quem eles são. Aí já fica mais assim, mais fechado. Gente, negociar com o cliente assim, ele não vai levar. Não vai levar, esquece, ele está fechado. A linguagem corporal dele está fechada. E a tua equipe precisa saber disso.
O cliente cruzou o braço, não fala de negociação. Jéssica, o que eu faço? Oferece alguma coisa, muda ele de lugar. Ai, deixa eu te apresentar aqui nessa outra mesa. Faz ele mudar um pouquinho, porque ele já dá uma soltadinha. Faz ele pegar em alguma coisa. Faz ele pegar em alguma coisa, pega um produto para ele pegar novamente, porque daí ele está mais receptivo a te ouvir. E isso tudo é inconsciente, mas a minha equipe precisa saber disso, porque é nesses pequenos detalhes que eu consigo converter em venda. Aquele só tô dando uma olhadinha. Eu tenho uma aula só falando disso, o cliente que principalmente em shopping, ai, só tô dando uma olhadinha, tá? Tô olhando aqui a vitrine, só tô dando uma olhadinha. Esse cliente eu preciso converter em venda. Porque se ele parou, a minha vitrine chamou a atenção, ele entrou dentro da loja, só tô dando uma olhadinha, algo chamou a atenção desse cliente, é um cliente potencial. Sim. Então, a minha equipe tem que estar preparada para converter essa objeção de só estou dando uma olhadinha. Porque ali a gente perde muita venda, nesse só dando uma olhadinha. E a voz de comando, ela é crucial numa negociação. E eu falo muito isso nessa aula. Você precisa ter voz de comando, principalmente nas vendas pelo WhatsApp, que é um assunto que eu vou falar muito amanhã. Se tu quer que a tua equipe aprenda a vender sem depender de fluxo, sem depender, traz a equipe em peso amanhã. Porque amanhã eu vou falar muito sobre prospecção. Porque o vendedor, ou ele está atendendo o cliente, ou ele está prospectando. Porque se ele está parado, vendo novela, vendo videozinho, a minha loja está morrendo. Então, eu preciso pensar fora da caixa, eu preciso fazer algo para que a minha equipe se movimente e corra atrás desse cliente. Gente, tá tudo disponível para vocês, tá? E o que a gente percebe muito, mais uma vez, quando o dono é fraco, a loja é fraca. Simples assim. Gente, não, mas você está pintando um cenário que se eu estou passando por um cenário negativo, mas é o comportamento do dono. Não estou falando que não existe fase ruim. Tem fases boas, tem fase ruim, tem fase, gente, que entra cliente, tá todo mundo, você nem vende nada para ele, ele já sai comprando um monte de coisa. E tem fase também que entra um monte de cliente todo dia e você não está naquele dia bom. Mas quando você entende que tudo depende de você, que você consegue mudar essa energia, gente, é uma virada de chave gigantesca. E o que a gente vai trazer para vocês? Eu gosto muito de analogias com esportes, tá? Quando a gente pega remo, ele tem dois remos, não é à toa. A gente está trazendo para vocês uma baita de uma ferramenta que tem vários e vários conteúdos lá. Quem aqui é do segmento de joias e bijuterias, levanta a mão, por favor. Acessórios. A gente tem um treinamento sobre praticamente um visagismo aplicado para vocês nessa área, nesse ramo de atividade. E tem várias outras coisas específicas, só que olha só, não adianta nada disponibilizar para vocês uma ferramenta e vocês usarem do jeito errado. Eu vou dar um iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max para vocês. Se você usar o iPhone para bater prego, você não vai bater o prego, você vai estragar a ferramenta que eu te dei e está tudo errado. Então, essa ferramenta, por que a gente gosta desse bate-papo gerencial com vocês? Porque é uma baita ferramenta se o gerente usar e o gerente direcionar para a equipe fazer. Não esperem, gente, que a tua equipe vai vir aqui na quinta-feira, eles vão vir aqui, nossa, agora eu tenho uma Netflix de treinamento, no sábado à noite eu vou deitar com a minha esposa e eu vou ver um curso da Jéssica e do Reinaldo ou de algum outro conteúdo lá dentro. Gente, não vai acontecer. Agora também você não pode deixar o seu funcionário lá parado, escornado na loja, lá sem fazer nada, ou vendo filme, vendo novela aqui dentro e não se capacitar. Quando o dono e a gestão da loja, eles cobram isso do vendedor, você consegue sim fazer a coisa andar. Você que é dono do teu gerente, cobra o teu gerente para fazer. A gente vai entregar ferramentas gerenciais para vocês. Meu bem, inclusive, tem a Ana Lídia, inclusive, que você ia falar. Inclusive como a Ana Lídia. O que ela fez? Ela recebeu esse conteúdo, ela grudou em nós. Tem 4 anos que a gente está indo no shopping, 3 anos, esse é o 4º ano já de início de acompanhamento, que ela está com a gente e ela suga tudo que ela pode de nós. Ela tira dúvida, ela vai lá, poxa, mas isso aqui tá legal. Tem um curso nosso lá, que é de atendimento, ela falou, Reinaldo, eu não preciso de mais nada da plataforma. Eu estou mastigando esse aqui já tem um tempinho. Eu assisto, reassisto, trago para a turma para assistir, porque isso está me ajudando a melhorar imensamente o nível de atendimento. Então, não adianta a gente disponibilizar isso para vocês e vocês não usarem, vocês não cobrarem isso do time de vendas de vocês. Esquece, tá? Não vai dar certo. E quem está aqui hoje, vocês vão ter acesso à área VIP dessa parte, que é a área gerencial, e vocês vão saber como é que funciona. Inclusive, o que a Ana Lídia faz? Ela pega, dá um prazo para a equipe assistir e no final do mês, numa reunião mensal, ela ouve o feedback da equipe. E aí, o que você aprendeu? Passa para a gente, para uma outra ter a troca. E aí, isso já gera uma cultura que tem que estudar dentro da loja. E quem que implanta essa cultura? É a parte da gestão, é a gerência, é o dono da loja.
Então, quando você... Porque a gente sabe que a gestão, que o gerente, ele tem muita coisa para fazer. Ele tem muito mais afazeres do que um vendedor. Então, a gente sabe que talvez não é você que vai mastigar essa plataforma, mas é você que vai orientar a tua equipe a te entregar a plataforma mastigada. Porque é dever dele ser um especialista. Faz sentido? Faz sentido? Gente, e a gente tem muitos e muitos feedbacks, tem exemplos muito negativos de atendimento que a gente recebe, então a gente pega exemplo bom, exemplo ruim, a gente leva para vocês, olha, não façam isso, façam aquilo, então tudo de forma muito simples e mastigada. E o que vai acontecer? A gente vai liberar em 2 tempos, 10 horas a gente libera para quem precisa abrir a loja, um pouquinho antes das 10, e quem quiser continuar, quiser tirar dúvidas, poxa, Reinaldo, aquilo que você falou na minha loja, a gente vai ter um tempo aí até a hora que o sistema precisar da loja, tá, Ana? Para a gente realmente tirar todas as dúvidas e falar, poxa, aquilo que você comentou, isso faz sentido para minha loja, como você aplicaria? Exatamente. Amanhã eu vou falar muito sobre prospecção, como você saber fazer uma copy que realmente performa, aumentar a taxa de conversão nas vendas pelo WhatsApp, como impulsionar esse teu vendedor a buscar o cliente. Então, eu vou entregar a técnica do ACD. Então, amanhã a gente vai falar muito sobre CAD, que é sobre essa técnica de prospecção. Então, amanhã a gente vai entregar esse material para a tua equipe, tá? Amanhã não, depois de amanhã. Depois de amanhã. E aí tem alguns pontos rápidos aqui que eu queria que vocês se atentassem. Quem aqui não... Bom, não vou nem pedir para levantar a mão, porque vai ser vergonhoso, viu, gente? A gente deu uma olhada nos números de vocês. Gente, vocês estão deixando dinheiro em cima da mesa. Quando eu pergunto para vocês, se vocês têm parcerias com lojas e empresas próximas a vocês, quando eu tenho parceria com uma loja, uma parceria produtiva, gente, eu estou falando que outra pessoa vai prospectar para mim. Olha que bacana. O cliente, quando sai da tua loja, quando ele sai de dentro de uma loja de shopping, gente, é impossível, é inviável você não direcionar ele para alguma outra loja. Então, o cliente, ele veio, ele comprou ou não comprou, eu vou direcionar ele para outra loja. Poxa, eu vi aqui que ele está precisando de alguma coisa XYZ. Eu vou direcionar ele para um parceiro que eu tenho. Quando eu começo a fazer isso, o meu parceiro ele vai começar a fazer isso também. Então, 95% de vocês ou tem de 1 a 3 parcerias ou não tem parceria com ninguém. Gente, é inaceitável isso para a loja de shopping. Então, façam um cliente correr por aqui, que vocês vão ver que o resultado de vocês ele vai dar uma alavancada de uma forma muito forte. Só exemplo muito rápido aqui. Eu vou pedir... eu vou falar o acessório, só a pessoa levanta rapidinho e fica de pé, tá? E permanece de pé. Eu tenho um casamento para ir e eu preciso comprar um sapato. Eu entrei na loja de sapato. Quem vende sapato pode ficar de pé, por favor, só para a gente saber. Quem vende calçado. Eu queria que vocês olhassem. Então, olha o cenário. Eu, Reinaldo, estou indo para o casamento, tá? Entrei numa loja que vende calçados. Normalmente, o que uma loja faz? Ela vai direcionar ali um terno, um cinto, uma carteira, uma meia, alguma coisa que é adicional. Quem vende isso pode levantar também, quem vende esses 3 itens. Só que o que acontece? Isso é um vendedor razoavelmente bom. Quem começa realmente a ser bom, começa a entender e fazer uma leitura. Poxa, o Reinaldo tem uma esposa. Quem vende vestido para a esposa, pode ficar de pé, por favor. Quem vende roupa de neném, calçados femininos, pode ficar de pé, só para vocês terem noção do como é uma bomba explosiva isso, quando a gente usa isso de uma forma muito forte. Roupa para o neném, salão de beleza, barbearia, manicure, quem é de salão também pode levantar. Então, ou seja, o que era só uma compra de um salão, só uma compra de um sapato para um casamento, ele pode se transformar. Quem vende presente para casamento, que poderia vender presente para casamento e levanta a mão, pode ficar de pé. Eletrodomésticos, presente. Gente, uma salva de palmas para quem ficou de pé, por favor. Eu queria só que vocês entendessem o poder, que é uma bomba explosiva um cliente quando está aqui. E tem pesquisas que falam que cerca de 85% das compras em shopping, ela é feita por impulso. E aí, só um último toquezinho em vocês, que é o seguinte. Todas as vendas feitas em sua loja refletem uma comissão direta no bolso do seu funcionário. Eu tenho aqui 45% de vocês que têm o maldito do degrau de comissionamento. O que é isso? Olha, fulano, você vai começar a ganhar dinheiro quando você começar a vender acima de R$200 mil. Você vai ver quando fulano vende, ele vende 30 mil por mês. Vocês colocam um degrau tão alto para esse vendedor que ele vai olhar, eu não vou atingir isso nunca. A gente é um pouco caricato aqui, mas será que o número que você coloca aqui, ele é atingível para o teu funcionário? A gente percebe muito, quando não é atingível, ele não vai se movimentar, não adianta. Simples assim. Agora, se ele entende que cada venda que ele faz contribui para ele atingir o sonho que ele tem, aí você tem uma virada de chave muito, 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 muito forte. E aí entra no outro ponto também, a gente perguntou para os vendedores se eles vendem através das redes sociais próprias deles. E olha só, 88,1% tem um potencial imenso. Se eu entendo que eu ganho dinheiro com a loja, se realmente eu vou ganhar comissão em tudo que eu vendo ali, se eu vou ganhar dinheiro de verdade, gente, eu vou vender domingo todo um churrasco, final de semana, eu vou estar com um amigo ali conversando, cara, passa na loja, tem um produto lá que é a tua cara, tem isso, isso, isso. Você transforma o teu vendedor numa máquina de vendas. Eu percebo que a turma realmente eles têm esse problema, essa dificuldade de, mas se eu vou pagar bem para ele não está merecendo. Só que prefere ter um cara que está na loja, um vendedor que está lá que é muito meia boca, que não faz o possível para vender e não vai vender mesmo.
Então, gente, é uma coisa ligada com a outra diretamente, tá? Se preocupem com os funcionários que ganham pouco. Se preocupem com os funcionários que ganham pouco. Dá mais atenção para esses funcionários, porque eles estão tirando dinheiro da tua empresa. Eles estão tirando. Você tem que performar. Todos têm que ganhar bem. Todos têm que bater meta, ultrapassar a meta. Tem que ter essa gana de querer vender mais. Porque se o meu vendedor ele está lá 3, 4, 5 meses sem bater meta nenhuma, qual resultado ele traz para minha loja? 0. Eu preciso ter uma equipe forte. Mas para mim ter uma equipe forte, eu preciso ter uma gestão forte também. E agora a gente tem, gente, centenas e centenas de lojistas que estão começando a melhorar o resultado nas lojas através das técnicas que a gente passa. Ah, é porque o Reinaldo e a Jéssica é diferenciado? São diferenciados? Não. Porque a gente além de ter a nossa vivência prática, a gente pega, poxa, a gente viu muita coisa bacana aqui no Jockey que a gente vai levar para outros shoppings. Como a gente roda toda semana em shopping diferente, então a gente tem um monte de ações positivas de vários ramos de atividade para mostrar, olha, fulano, faz isso aqui no teu segmento. Então não é que nós somos muito fora da curva, porque a gente roda bastante, a gente aprende muita coisa boa e a gente vê muita coisa ruim também. E o básico bem feito, a gente fala muito isso, o básico bem feito funciona. Às vezes não adianta querer algo extraordinário. O básico bem feito está sendo bem feito mesmo, está sendo avaliado, está tendo ajuste de rota, está sendo treinado, tem uma metodologia para o básico bem feito, porque às vezes é só o básico bem feito que é preciso fazer. Eu queria que vocês viessem aqui rapidinho. A gente tem uma cultura, gente, enquanto eles se preparam aqui, que na Universidade do Lojista, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão Cumprida. Gente, pelo amor de Deus. Jéssica, a turma vai vender bem hoje com essa energia? Não vai. Olha só, gente, missão dada é missão cumprida. Jéssica, você é muito boa assim, você quer ajudar. Fecha o microfone, eu quero ver eles. Com o seu microfone, cumprida, a turma tá lá em cima. Gente, a missão dada é missão Estamos aqui agora no Jockey Plaza Shopping fazendo o lançamento da Universidade do Lojista, equipe dos lojistas, gerentes, para a liderança das lojas. Como é que tá a energia da turma, Ana? Sensacional, muitos insights. Daniel, como é que tá a turma aqui? Me conta. Fui tudo perfeito. Mas olha só, eu quero ver se a turma entendeu que na Universidade do Lojista, missão dada é missão